Olá, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Bernardo Salles, cardiologista, intervencionista, membro do corpo clínico do Hospital INCAR. Sejam todos bem-vindos para esse Pod INCAR, este que é nosso terceiro podcast, dessa vez com o tema Cardiologia Cuidando com o Coração. Junte-se a nós nesse bate-papo com médicos especialistas e também teremos um convidado que vai falar um pouco sobre sua história de superação. Tá? Esse aqui pretende ser um espaço para discussão, ampliar conhecimento sobre alguns assuntos cardiológicos e também para estabelecer uma conexão não só com os pacientes, mas com a população do nosso recôncavo. Então vamos conhecer os nossos convidados de hoje, Dr. Rodrigo Tabet, que está aqui já em Santo Antônio de Jesus há 14 anos, né, trabalhando no Hospital INCAR. Lembrando que o Hospital INCAR amanhã faz 21 anos de idade, né, da sua inauguração. Dr. Rodrigo trabalha como cardiologista clínico, atendendo no consultório, além de fazer teste de esteira, né, teste ergométrico, cintilografia, laudo de mapa e Holter, aqui em Santo Antônio de Jesus, e Dr. Vinícius Magalhães, que tem as mesmas atribuições, só que além de trabalhar em Santo Antônio, também está lá em Valença, no nosso INCAR Valença, em que ele está coordenando o nosso serviço. Seja bem-vindo, vocês. Vamos receber também, daqui a pouco, o senhor Manuelito Galvão, um paciente do INCAR, que vai contar um pouco da sua história com o hospital. Bem, antes de começar o nosso bate-papo, é importante situar sobre o tema, que é sobre doença cardiovascular. E algumas informações, alguns números são importantes de serem citados para a nossa audiência entender um pouco melhor. Então, as doenças cardiovasculares, ela é a principal causa de doença de morbimortalidade em todo o mundo, sendo que o infarto geralmente é o primeiro lugar. Eu digo porque no Brasil, eventualmente, há alguns anos, o AVC encosta ou chega a passar na frente, e os dados da OMS mostram que o infarto vem aumentando nos últimos anos. De 2022, houve um aumento de 15% na parte do infarto em todo o mundo. Aqui no Brasil, o infarto acontece em torno de 300, 400 mil pessoas, pacientes, e desses 30% podem até vir a óbito durante o internamento. Então, dessa forma, estima-se que nos próximos anos, até 2040, pode ocorrer um aumento de 250% desse número. São números alarmantes. Vinícius, Rodrigo, por que esse número tão alto? Por que ele vem crescendo ao longo dos anos? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e podendo contribuir de alguma forma aí com a disseminação da educação de forma global aqui no nosso recôncavo, né? É importante a gente salientar, registrar, né, esses números, porque a doença cardiovascular, como citado, é a principal causa de morte no mundo, né? E, de fato, tem aumentado substancialmente. É interessante que, quando avaliamos, grupos estão determinados a avaliar os principais fatores de risco que aumentam a chance da gente ter infarto, e eles têm confirmado esse aumento dos principais fatores de risco, e deve-se a isso, principalmente o aumento do número de infarto nas últimas décadas, né? Tem um grande grupo que é inclusive vinculado à Organização Mundial de Saúde, Global Burden of Disease, que ele publica a cada década como estão os principais fatores de risco associados à mortalidade no mundo, né? E quando a gente observa os principais fatores de risco que estão também associados à doença cardiovascular, ao infarto, ao AVC, como obesidade, hipertensão, diabetes, tabagismo, com exceção deste último que eu falei agora, do tabagismo, que reduziu na última década, todos esses outros fatores de risco aumentaram, vem aumentando substancialmente nas últimas décadas. Então, o sobrepeso, um dado aleatório para vocês, o sobrepeso hoje acomete cerca de 60% da nossa população, né? A gente estima hoje que 1/4 da nossa população é obesa. Então, a hipertensão tem aumentado, o diabetes tem aumentado, com exceção do tabagismo, que a gente conseguiu reduzir um pouquinho na última publicação desse grupo, que faz uma análise bem feita, assim, referente a esses fatores de risco. Todos os outros têm aumentado. Então, eu acredito que esteja aí a principal causa desse aumento substancial nos últimos anos, né? Existe muita
muitos questionamentos sobre diversas outras coisas, sobre o quanto a pandemia influenciou nesses últimos anos, sobre o quanto o Covid, a vacinação, mas esses dados são claros e essa evolução ela é conforme o cálculo feito desse aumento dos fatores de risco. Então, está aí o principal motivo da gente ter cada vez mais gente infartando recentemente, né? Doutor Rodrigo, quer complementar? Boa noite a todos, né? Obrigado também, agradecer pela participação. Complementando o que o Vinícius falou, é importante quando ele comentou que um dos poucos sucessos, vamos dizer assim, que a gente teve nessa redução dos fatores de risco cardiovasculares, que foi a redução do tabagismo. O Brasil é uma história de sucesso mundial no combate ao tabagismo, né? Com campanha em mídia, com uma educação, com uma exposição dos efeitos do tabagismo na própria caixinha do cigarro. Isso fez com que o tabagismo reduzisse muito no Brasil. Eu acho um dos poucos países no mundo onde foi alcançada essa redução tão importante. E a gente tem que pensar que a gente precisa agir da mesma forma com os outros fatores de risco. A gente tem que agir assim com diabetes, com hipertensão, com obesidade, com sedentarismo, né? Com o fato dos pacientes não buscarem um acompanhamento precoce para identificar. Porque quando a gente fala você falou de causa infarto, mortalidade, a gente já está lá na ponta do problema, né? Se a gente for buscar lá no início, quando a gente fala dos fatores de risco, isso, ao longo de décadas, as pessoas vão convivendo com esses fatores de risco e por mais até que nem cause um infarto, um AVC, pode causar insuficiência cardíaca, pode causar lesão renal, perda de visão, uma piora da qualidade de vida. E muitas das vezes o paciente só busca um acompanhamento lá na frente. Então a gente tem que agir. Para a gente buscar a redução dos eventos, né, do infarto, do AVC, da mortalidade e das complicações que as doenças geram, a gente tem que agir que nem a gente agiu com o tabagismo. A gente tem que agir com diabetes, com obesidade, com hipertensão, com sedentarismo, com a má alimentação, igual a gente agiu com o tabagismo. Ser bem ativo, estar bem em cima, ser bem provocativo, trabalhar muito a campanha em mídia e falar isso com o paciente. Tem que estar sempre em mente que toda conversa, todo contato com o serviço de saúde, não precisa ser com o cardiologista, os colegas têm que estar em cima, bater nessa tecla de redução de fatores de risco, mudança de estilo de vida, para a gente poder ter um sucesso e evitar de chegar lá na frente e precisar tratar um paciente grave. Então, parece que a palavra-chave é prevenção, né? E hoje em dia a informação está muito mais fácil, né, dos pacientes terem, e até o que a gente está fazendo aqui, tentando realmente passar essa informação. Doutor Vinícius, alguns pacientes nunca fizeram uma consulta com o cardiologista. Eles se perguntam, eu preciso, eu mereço? Então, qual seria a importância de realizar uma consulta ou de fazer um acompanhamento regular com o cardiologista em um cenário de um paciente jovem, um paciente assintomático, até mesmo um paciente que já tem alguma doença estabelecida? A importância, ela está nisso tudo que a gente já vem introduzindo aqui, né? Então, a principal causa de morte hoje, mortalidade mundial, é a doença cardiovascular. E está aqui um dado relevante, mas ao contrário do que a maior parte, o senso comum imagina, mas a doença cardiovascular, ela tem uma mortalidade superior ao conjunto de todas as neoplasias, por exemplo, somadas, né? Então, acabamos diante de uma condição que é tão comum, de fatores de risco que são tão comuns, nos deixando levar pela rotina, pela aquela condição que você vê, o colega é hipertenso, ele lida de tal forma, o colega tem diabetes, isso é comum, vive-se bem, vive-se mais tempo. Então, acaba se desprezando um pouquinho o cuidado que a gente precisa fazer de forma mais intensiva, né? Então, a doença cardiovascular, a gente precisa repetir isso sempre, é a principal causa de morte no mundo. Então, a gente precisa ser combativo, como o Rodrigo falou, estar atento aos fatores de risco e tentar controlá-los da melhor forma. Então, assim, estima-se é difícil a gente dizer uma idade correta, né? Claro que a gente tem sempre algumas considerações a ponderar. Se o paciente tem história familiar de doença cardiovascular, ele precisa ir um pouquinho mais precoce, né? Eu acredito que para um paciente saudável, a partir dos 30 anos, seja uma idade... Isso há variações, né, nesse consenso, nos consensos clínicos, mas 30 anos é um número que aparece de forma frequente para um paciente que não tem nenhum evento prévio e
para que exatamente ele consiga alcançar essas informações, uma avaliação mais precisa desses principais fatores de risco e uma orientação adequada, né? É interessante que você falou sobre a disponibilidade da informação hoje em dia. Essa é uma das grandes coisas boas do nosso mundo atual, a facilidade de conseguir informação, mas ela vem associada a uma facilidade de divulgação de desinformação importante, né? Então, a gente que trabalha muito com o paciente, com a população de forma geral, a gente vê o tanto que isso tem impactado, né, em condutas inadequadas, em apostas ruins, em preocupações com fatores que não sabemos o quanto aquilo interfere e acabam desprezando os fatores de risco já consolidados, já conhecidos. Então, eu acho que o essencial é que o paciente consiga ter em um profissional de confiança uma avaliação adequada dos seus principais fatores de risco e uma orientação adequada de como lidar com eles. Eu acho que a importância da consulta está aí, né? Então, acho assim que se fosse para dizer um número de forma global para a população em geral, acima dos 30 anos, recomendaria para todo mundo. Se você tiver uma história familiar de doença cardiovascular, você procure de forma mais precoce, porque os eventos nesse grupo de pacientes com história familiar importante podem acontecer de forma mais precoce. Então, o fundamental aqui é prevenção e que a gente combata da forma adequada os principais fatores de risco de forma responsável, né? Pois é o momento que o paciente vai ter para fazer seus exames de rotina. Sim. Tem alguma condição que ele mesmo não percebeu, que pode estar tendo de agravo à saúde, e uma educação bem direcionada. Não é um Dr. Google, né? Não é inteligência artificial. É um contato pessoa com pessoa que, de alguma forma, pode incentivar a ter hábitos de saúde mais saudável. As doenças cardiológicas, elas vêm aumentando a incidência durante a vida da pessoa. Uma vez que a pessoa vive mais, a chance maior de ocorrer a doença. Mas existem alguns fatores que eles são relacionados ao hábito de vida do paciente. Você podia discorrer, falar um pouquinho desses hábitos de vida, o que é que a gente pode fazer para melhorar no nosso dia a dia em relação a eles? Perfeito. Eu acho que o segredo está aí, né? Então, assim, hoje fala-se muito, diante da nossa evolução tecnológica, de recursos diagnósticos muito avançados, de estudos muito bem feitos acerca de aspectos pontuais, mas o segredo está no básico bem feito, quando a gente fala de prevenção cardiovascular, né? Os principais fatores de risco, que a gente tem um nível de evidência mais robusto do impacto deles no aumento de risco cardiovascular, são coisas que a gente consegue, através de mudanças bem feitas, simples, na nossa rotina do dia a dia, controlar de forma mais adequada, né? Então, fica a mensagem inicial de que algumas doenças elas merecem uma atenção diferenciada quando a gente fala de prevenção de redução de risco cardiovascular. Hipertensão, diabetes e dislipidemia são as principais doenças associadas a um aumento de risco cardiovascular. Então, todo mundo que tem uma pressão alta, todo mundo que tem um açúcar descontrolado ou colesterol elevado, precisa de uma avaliação bem feita para que esse risco que teoricamente está elevado nessas condições, esteja reduzido da melhor forma possível. Então, precisa de um acompanhamento adequado e de um planejamento com metas para a redução de risco cardiovascular. Associado ao controle dessas 3 doenças que eu citei, temos também alguns outros fatores de risco, alguns hábitos de vida que estão associados a um aumento desse risco cardiovascular. Os 3 principais são o tabagismo. Então, o tabagismo, sabemos que aumenta de forma expressiva o risco cardiovascular, o risco de infarto, o risco de AVC. A gente tem estudos com pacientes de alto risco cardiovascular que a cessação do tabagismo chega a reduzir 30% de eventos cardiovasculares de forma global. Então, é um fator de risco importantíssimo. Cada vez mais sabemos dos males do cigarro. E eu costumo brincar com meus pacientes que, ao contrário do que o senso comum imagina, de que o cigarro faz mal para o pulmão, pode aumentar o risco de câncer de pulmão, que é um problema grave também, o principal problema dele é aumentar muito a chance de infarto e AVC. Então, o tabagismo a gente deve combater da melhor forma possível. O sedentarismo, a gente já tem evidências também bem construídas de que o paciente ativo e que pratica atividades físicas regulares, esse é um paciente de menor risco de eventos cardiovasculares. E a obesidade. A gente já sabe hoje que a gente não está falando aqui de questão estética ou de outras coisas, mas que o sobrepeso e a obesidade são fatores de risco independentes para
as doenças cardiovasculares de forma geral, e para todas as pessoas que estão acima do peso, elas têm uma indicação de procurar um profissional de saúde para que façam um tratamento adequado, porque é um fator de risco isolado. Alguns outros critérios, alguns outros hábitos de vida, eles vão surgir aí nos próximos anos, vão se sedimentar aí como fatores de risco, né? Mas a gente ainda tem evidências mais frágeis. Os novos estudos sugerem que a privação de sono, então dormir menos de 6 horas por noite, talvez aumente o risco cardiovascular, seja uma coisa para a gente considerar um pouco a mais na orientação ao nosso paciente. E os níveis de estresse e ansiedade persistentemente elevados parecem também aumentar o risco cardiovascular, mas as evidências não têm a mesma robustez e o objetivo é que a gente já oriente desde já também para reduzir estresse, ansiedade e dormir melhor, de forma global, né? Se alimentar desses melhor. aí que alguém pode ter alguma dúvida ainda é o álcool. Isso, assim, ó, o álcool, ele interfere diretamente no controle da pressão, então ele aumenta a pressão, ele pode ter um impacto indireto nesse sentido, como fator de risco cardiovascular isolado, ele não é um clássico, né? Mas a recomendação de reduzir o consumo de álcool está sempre em nossa orientação de saúde, de forma global, né? E ele tem sim um aumento indireto no risco cardiovascular, por alguns motivos, talvez o principal seja em aumentar a pressão, tá certo? E para quem está na dúvida aí se deve parar de fumar ou não, né? Quando você para de fumar, você não está livre dos problemas de pulmão, né? Você ainda tem um risco de ter PLC piorado, câncer de pulmão, mas seu risco de ter um episódio de infarto reduz drasticamente, né? Apesar da história. Então isso aí também é importante. Bem, muitas vezes o paciente se apresenta de uma forma assintomática, né? 80% dos pacientes que se manifestam com angina, que se manifesta com a síndrome coronariana é com dor, mas parte desses pacientes eles se apresentam de uma forma silenciosa, chamamos de uma forma insidiosa. E nós temos como dar o diagnóstico dessa doença silenciosa através de alguns exames. No Hospital Incar a gente tem um parque tecnológico que a gente consegue fazer isso de uma forma bem precoce, e dando o diagnóstico, obviamente, a gente vai iniciar o tratamento de uma forma mais segura, mais assertiva e mais rápida. O que é que a gente pode utilizar na nossa prática clínica para tentar diagnosticar esses pacientes que têm doença silenciosa, doutor Rodrigo? Pronto, aí a gente não está falando agora de um infarto silencioso, a gente está falando do paciente que tem doença coronariana e que não manifestou nenhum evento, ainda não teve nenhuma queixa direcionada, nunca percebeu uma dor no peito, né? É um paciente que tem como a gente falou, ele tem fatores de risco, ele é um paciente que tem um açúcar um pouco alto, tem hipertensão, o colesterol é elevado, né, sedentário, tudo, a gente repete porque é importante, isso precisa ser frisado, né? Isso pode acontecer também em pacientes jovens, a gente vê cada vez mais pacientes jovens tendo eventos, né, principalmente relacionados a maus hábitos. O objetivo, quando o Vinícius comentou aqui, de que o paciente faça uma avaliação cardiológica inicial, primeiramente a gente tentar identificar esses pacientes no início da doença. A grande maioria delas não tem sintomas nenhum, não tem nenhuma manifestação. O paciente pode ser hipertenso há anos e nunca ter sentido nada. Às vezes nunca mediu a pressão, porque fala, nunca senti nada, não medi. E a hipertensão raramente tem algum sintoma associado, né? O diabetes também no início do quadro, também dificilmente vai ter alguns sintomas. Então, esses pacientes, inicialmente, eles chegando numa consulta, numa avaliação, você vai tentar identificar fatores de risco e abordar e tratar e direcionar dali. Muitas vezes o paciente já chega, ele já tem fatores de risco, ele já até conhece, já até trata, às vezes adequadamente, às vezes não está tão bem adequado ao tratamento, mas ele vem fazer uma avaliação e você vai considerar, dependendo dos fatores de risco que esse paciente tem, seria um paciente que você vai classificar, né? Seria um paciente de baixo risco, de risco intermediário, de risco elevado, de repente um sintoma que ele tem, que ele não associa aquilo ao coração, mas ele, por exemplo, é um paciente que fala, estou conseguindo fazer menos esforço que eu fazia antes eu conseguia correr, agora eu subo uma escada, dois lances eu estou cansando, não tenho a mesma disposição. Ele interpreta de diversas formas, sentindo uma falta de ar. Muitos dos sintomas que ele vai relatar para você, ele não compreende o que causou aquilo, ele vai às vezes até suspeitar que seja alguma outra coisa. E você vendo ali que é um paciente com fatores de risco, de repente você já numa avaliação, no exame físico, olhando um eletrocardiograma de repouso, você vai suspeitar de que seja um paciente com risco de doença coronariana. E na sequência da investigação você tem vários métodos. E aí você vai utilizar cada método de acordo com o grau de risco que o paciente tem e o que ele manifesta de sintomas, né? Você pode inclusive identificar doença coronariana bem precoce em pacientes que não têm sintomas
e você já agir em cima disso. Então, o hospital hoje ele dispõe de diversos métodos, desde os mais simples, os mais antigos, que é o teste ergométrico convencional. A gente tem o teste ergométrico associado com o exame de medicina nuclear, que é a cintilografia. A gente tem a angiotomografia de coronárias. Nós temos a cineangiocoronariografia. O Dr. Bernardo está aqui, nosso hemodinamicista. Né? E com esse arsenal, a gente vai selecionar o melhor método para cada caso. Tá? Eles não são substitutos exatamente um do outro. Claro que existe uma sobreposição. Né? Tem pacientes que poderia fazer qualquer um dos métodos, dependendo ali do... Qualquer um deles não, mas teria a opção de um ou dois métodos. Mas a gente vai selecionar, de acordo com o perfil de cada paciente, qual é o método que mais dará respostas para a gente com relação à indicação de tratamento, prognóstico, qual a melhor opção de intervenção. Então, a gente tem essa opção, a gente tem esse arsenal todo aqui, onde a gente vai selecionar e, inclusive, podemos tratar. Né? Na própria hemodinâmica, pacientes falam que fiz um cateterismo. O cateterismo cardíaco é um procedimento onde você pode fazer diversas intervenções. Você pode fazer uma cineangiocoronariografia, que é o exame que mostra para a gente se existe alguma obstrução na artéria. Você pode fazer a angioplastia, que é a desobstrução de uma artéria. Uma artéria tem algum grau de obstrução, ela pode nem estar completamente fechada e ser aberta, ou ela pode estar fechada no infarto. O paciente chegou na emergência com uma dor no peito, faz um cateterismo, o Bernardo aqui vai falar até mais sobre isso depois, e você pode desobstruir. Então, esses métodos eles servem para investigação e até tratamento. E a gente tem tudo isso aqui na instituição. Então, assim, o método diagnóstico vai partir dos sintomas, ou seja, a gente vai ouvir primeiro o paciente e daí vão ser utilizados os métodos complementares, que muitas vezes não é um método só que é utilizado, esse complemento. Sim. E no final da cascata está aí o cateterismo cardíaco. Ao longo do tempo, os procedimentos eles foram se tornando minimamente invasivos. Antigamente, todos os pacientes iam para a cirurgia. Então, já abordando aqui a parte mais sobre doença arterial coronariana, aquele paciente que tem uma placa de gordura e precisa ser tratado. Então, o paciente, muitas vezes, ele sente medo. Ele tem uma placa de gordura, ele não sabe o que é que pode piorar, o que é que ele pode ou não fazer da vida a partir dali, e tem uma chance de tratamento. Você pode falar um pouco sobre o que é que melhorou ao longo dos anos em relação porque cada vez mais é feito procedimentos minimamente invasivos e não cirúrgicos de cirurgia e a segurança que se tem hoje também em relação à cirurgia cardíaca, de revascularização, que é a velha conhecida ponte de Safena, né? Mas que classicamente o nome é cirurgia de revascularização miocárdica cirúrgica. Sim, com relação ao tratamento da doença coronariana, o que a gente tem, primeiramente, de novidade. Quando a gente fala novidade, não necessariamente é uma coisa nova que tem no mercado, mas é um conhecimento novo que se tem. Né? A doença coronariana, por ser a principal causa de morte no mundo, também o que é mais estudado. Tá? Então, quando você pega em qualquer área da medicina, se você for ver os estudos feitos com um grupo grande de pacientes, os maiores estudos, com o maior número de pacientes é de doença cardiovascular. Vai ser sempre. E vai continuar sendo assim. Então, você consegue ter muita informação bem precisa de qual é a melhor opção de tratamento para determinado grupo de paciente, e você começa a selecionar isso. Então, o que vai mudando muito com o nosso conhecimento atual, às vezes até com medicações que a gente já tinha, é que você pode, de repente, algum paciente que você fez um exame, identificou que existe uma doença coronariana, mas um paciente que está estável, você tem opções de você otimizar o tratamento dele a ponto dele não precisar fazer intervenção, de não precisar fazer uma desobstrução, por exemplo, de uma artéria. Então, a gente tem essa segurança bem firme isso hoje. E com relação à angioplastia, como eu falei, o procedimento fez o cateterismo, identificou uma lesão, você vai lá tentar fazer a desobstrução dessa artéria. Inicialmente, a gente tinha stents, que é o material que você coloca para desobstruir a artéria, assim, empurra ali a placa e abre o caminho. Antigamente a gente tinha stents que eram feitos com material mais grosseiro, sem um revestimento que diminuía as chances daquilo ali fechar, como se fosse uma cicatriz em cima daquilo ali. Você passa a ter medicações que, associado ao stent, você protege aquele local onde foi feita a abordagem, né? Isso são tecnologias que vão incorporando no nosso tratamento.
que fazem com que o sucesso do tratamento da doença coronariana, tanto no paciente que precisou fazer uma intervenção, né, o paciente que às vezes até teve um infarto, ou antes de ter um infarto, você tem um sucesso, um resultado muito melhor do que a gente tinha anteriormente, né? E também com o tempo a gente vai acompanhando os pacientes que passaram por esse procedimento no passado e a gente vai determinando, olha, os pacientes que mantêm tal medicação têm um resultado melhor, os pacientes que fazem uma substituição, e você vai tendo mais segurança, você vai tendo mais conhecimento da doença. Então, mesmo com os mesmos tratamentos, algumas coisas que não mudaram tanto, a forma como você usa muda. Tá? Outra opção que a gente tem também, que eu falei que muitas vezes a gente usa as mesmas medicações, mas tem um arsenal de medicamentos novos que a gente vem usando hoje em dia, para o tratamento de diversas doenças cardiovasculares, e medicações para o controle do colesterol, que tem uma potência muito maior do que as medicações que a gente já tinha hoje. Hoje ainda são caras, tá? Mas como todo tratamento novo, ele começa com um custo muito alto, e com a popularização e com a divulgação desses resultados, outros laboratórios fazendo pesquisa, desenvolvendo novas formas de se chegar àquela mesma molécula ou uma molécula bem similar àquilo ali, a tendência é isso ficar cada vez mais fácil de lidar, inclusive bem mais prático de tratar. Você pode substituir medicamentos de tomar todo dia por uma injeção subcutânea a cada 6 meses, por exemplo. A gente já tem isso hoje. A questão da barreira ainda é um custo. Né? O que a gente vê que antigamente os métodos eram mais traumáticos, né? Os métodos cirúrgicos eram mais cruentos, os pacientes sangravam mais, os pacientes tinham cicatrizes maiores. Isso aí com o tempo reduziu o tempo de internamento desses pacientes. E termina que alguns casos que são mais graves, geralmente quando tem mais placa de gordura, esses pacientes vão para a cirurgia cardíaca e eles hoje em dia saem muito bem. A taxa de mortalidade de hoje é muito diferente daquela que era há alguns anos atrás, porque houve melhora da técnica, o conhecimento ele é repassado de profissional através das escolas médicas e os materiais que são utilizados são melhores, né? Na época, e no cateterismo cardíaco não é diferente. Como a gente tem uma segurança melhor, a gente consegue sedar mais os pacientes, eles não têm aquele sentimento de pavor que está sendo submetido a um procedimento. O contraste que dava reação, que dava enjoo, dá náusea, hoje já não dá tanto. O furo é pequeno, antes se fazia pelo braço, aí foi para a perna, agora é pelo punho, a maioria dos exames. Então são estigmas que começam a deixar de existir, trazendo segurança e comodidade para quem faz o exame. Tá? Agora, mudando um pouco de assunto, hoje é 14 de maio, que em 2022 passou a ser o Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher. Doutor Vinícius, o que é que muda nessa cardiologia da mulher? É importante, esse é um avanço importante por alguns motivos, né? Tudo que falamos aqui sobre a doença cardiovascular ser a principal causa de morte no mundo é verdade também para o sexo feminino, tá? E o que chama a atenção para a gente e que eu acho que vale a pena, através desse avanço, a gente ressaltar para as mulheres é que há uma assimetria de conduta ainda, principalmente no que remete a alguns padrões de prevenção. Está bem inculcado na população feminina hoje que ela deve fazer a mamografia para prevenção de câncer de mama, né? Está bem inculcado a questão da prevenção, do preventivo para a prevenção do câncer do colo de útero, né? Só que se somar a mortalidade do câncer de mama e do câncer de colo uterino nas mulheres, não alcança a mortalidade por doenças cardiovasculares, né? E às vezes a mulher deixa um pouquinho de lado isso, porque aquilo já foi bem divulgado, existe uma política pública direcionada, existe também um exame que ela faz periodicamente, então ela já deixa agendado ali, periodicamente vai fazer o preventivo, periodicamente vai fazer a mamografia, mas o que é importante a gente ressaltar aqui é que ela não deve esquecer da prevenção cardiovascular também, porque é, de fato, a principal causa de morte nesse segmento, né? Então, para as mulheres também, a gente precisa quebrar um pouquinho dessa assimetria de que a mulher tem que se preocupar com câncer de mama e com câncer de colo, porque
o infarto e o AVC ainda matam mais, né? A mulher tem algumas peculiaridades quando a gente compara ao sexo masculino, que o comportamento é um pouquinho diferente, né? A mulher tem a questão da produção hormonal, a mulher tem a questão da menopausa, então ali na idade fértil, após os 45 anos, ela tem uma queda na produção do estrogênio, que parece ter um efeito protetor, né? O perfil metabólico das mulheres com a produção maior de estrogênio é melhor, o colesterol é melhor, o triglicérides é menor, e quando você diminui essa produção muda um pouco, e parece que a saúde cardiovascular muda um pouco, já que os dados estatísticos mostram que após a menopausa cresce consideravelmente o risco cardiovascular da mulher. Então é um período ainda mais delicado, que ela deve ter uma atenção diferenciada aos fatores de risco, né? Existem outras características que são peculiares. Alguns dados de séries de pacientes que infartaram nos Estados Unidos, por exemplo, mostram que a mulher morre mais após um infarto, quando comparado ao homem, né? Em algumas séries de dados mostraram a mortalidade de 14% das mulheres e de 10% nos homens. A isso a gente pode atribuir alguns fatores. A gente tem a questão das mulheres terem uma apresentação atípica com mais frequência do infarto, né? E elas precisam saber disso. Então a gente tem alguns poucos grupos que podem ter uma apresentação atípica do infarto, com a dor que não é uma dor precordial, uma dor que pode ser epigástrica, às vezes dorsal nas costas. Então a mulher precisa ficar um pouco mais atenta, porque com mais frequência ela tem uma apresentação mais atípica do que o homem, e isso não pode de forma alguma retardar o atendimento, e você mais do que ninguém sabe que tempo é igual a músculo cardíaco e é igual a menos mortes, né? Então quanto mais cedo procurarmos um atendimento médico, mais cedo teremos mais chance de sobreviver e de reduzir consequências ruins, né? A doença cardiovascular isquêmica, ela é mais comum em homem do que em mulher. Sim. E até nos estudos científicos, as mulheres eram menos representadas, porque na população geral, a mulher infarta menos do que o homem. O que a gente vê é que até na comunidade científica eles viram isso e passaram a estudar mais a mulher. Né? Tem a questão também do parto, né? Que traz algumas doenças cardiovasculares para a mulher. Então as mulheres têm, de fato, alguns fatores de risco que são um pouco diferentes. Mas em relação ao infarto, Rodrigo, existem apresentações que são diferentes da mulher do que em relação ao homem. Isso aí deve ser levado em conta no momento que é entrevistada uma paciente numa emergência. Como é a manifestação da doença na mulher? Ela é diferente ou é igual à do homem? Ela pode ser diferente, inclusive no homem também. Né? O que Vinícius citou aqui, com relação a essas manifestações atípicas, isso pode acontecer com qualquer um, tá? Claro que não é para todo mundo ficar apavorado se sentir uma dor no ombro, não é isso, a intenção não é essa, né? Mas o que acontece muitas vezes é o paciente que tem um desses sintomas atípicos, que poderia ser uma falta de ar, um mal-estar, náusea, vômito, dor no braço. Dor no braço ainda já existe um certo conhecimento disso na população, então eles procuram um atendimento, né? Mas as outras manifestações, mais como náusea, astenia, mal-estar, enjoo, algo às vezes bem inespecífico, que, claro, num paciente com algum grau de risco, né, com algum fator de risco, principalmente que a gente vai pensar nisso, deveria motivar uma avaliação. Com relação ao risco da mulher ter um risco maior durante o evento, pode passar inclusive por isso, pelo fato dela não reconhecer o problema dela, ela demora a buscar atendimento. Muitas das vezes busca um atendimento não numa emergência, né? Busca um atendimento com outro especialista, porque está sentindo uma dor no estômago, poderia procurar um gastro ou um clínico no consultório. Então teria essa questão de talvez retardar uma procura de um atendimento. E muitas das vezes acontece que o próprio profissional de saúde, não ciente dessas variáveis de manifestação, de sintomas diferentes, poderia demorar a seguir a sequência da investigação para a doença coronariana nesses pacientes. Só para deixar claro aqui, só para ressaltar, as mulheres, apesar de termos uma incidência de manifestação atípica maior, quando a gente vê uma mulher, ela infarta mais com dor típica, igual o homem, né? Então, assim, a dor típica é o mais comum nos dois sexos, só que a incidência de infarto com dor atípica em mulheres é maior do que em homens, né? Muito legal nos papos, acho que foi bem esclarecedor aí para a população. Agora vamos chamar seu Manuelito Falcão. Ele tem 79 anos, é daqui de Santo Antônio de Jesus, é uma pessoa bem conhecida na cidade, e ele teve uma história com o hospital. Ele já era
paciente, acompanhado ambulatorialmente, já passou por diversos cardiologistas, inclusive Dr. Rodrigo Tabat. Já teve lá. E ele vem para contar aqui um pouquinho da história dele em relação como conheceu, o que fez no hospital e como é que ele está hoje. Seja bem-vindo aí, seu Manuelito. Boa noite para todos. Boa noite. Para quem não me conhece, eu vou Microfone. falar um pouco de mim. Meu nome é Manuelito Barbosa Galvão. Nasci na Rua Velha, onde hoje é o Colégio Novo Espaço. Nasci em 16 de dezembro de 1944. Portanto, entre vocês, eu sou o mais velho, tenho 79 anos. Já tive 2 eventos cardiológicos e estou aqui graças à intervenção do Dr. Bernardo. Seu Manuelito, me conte aí, o que é que você faz no seu dia a dia? O que é que você fazia? Você teve uma vida desregrada? Você fazia atividade física? Me conte aí, como é a sua vida até algum tempo atrás? Bom, até os 40 anos, como todo jovem, eu era frequentador de festas, nunca botei um cigarro na boca, mas gostava muito de tomar uma cervejinha, dançar demais com a mulherada, que não tinha tantas diferenças como tem hoje. Tinha uma vida normal. Trabalhei em várias empresas, trabalhei no sul do Brasil, morei em Manaus, morei em Porto Alegre. Então, enfim, a vida de um jovem comum que desfrutou da juventude e hoje ainda estou querendo desfrutar da minha velhice. Eu vi que você fazia um acompanhamento com cardiologistas. Sim. Eu vi umas consultas, retrospectivamente eu vi que tinha algumas consultas não tão frequentes. Mas o que é que você tinha assim, de problema de saúde? Por que é que você fazia um acompanhamento com o cardiologista? Há cerca de 12 anos passados, eu tive um evento cardiológico, que foi um infarto agudo de miocárdio. Naquela época não existia, o INCAR não tinha os recursos que tem hoje. Eu fui encaminhado para Salvador, inclusive através do próprio INCAR, tendo a Unimed como a empresa encarregada de me dar suporte. Fui para o Hospital Espanhol, lá fui atendido pela equipe do Dr. Fábio Vilas Boas, onde foi colocado um stent, isso tem mais ou menos 12 anos. Agora, há pouco tempo, fui premiado de novo, no mês de dezembro, que o outro foi no mês de dezembro, 6 de dezembro, agora foi 6 de dezembro também. Mas tive a felicidade e a sorte de não ser necessário ser transportado para Salvador, porque hoje, os recursos que tem lá em Salvador, nós temos hoje no INCAR em Santo Antônio de Jesus. Sorte maior ainda, eu tenho encontrado um médico jovem que me passou muita segurança, muita tranquilidade, e eu me submeti àquela intervenção naquele momento com muita paz e muita tranquilidade, sabendo que eu voltaria. Excelente. E o que foi que você sentiu no dia? Você já vinha tendo algum sintoma? Você procurou o hospital no dia? Por quê? Não, veja bem, nós temos mania de achar que tudo que está acontecendo é coisa pequena. Você só acredita que a coisa é realmente séria quando você vê uma consequência maior. Durante 2 dias antes, eu vinha sentindo aquela dorzinha, uma pressão no peito, a pressão um pouco alta, porque eu já sou hipertenso há muitos anos, tomo remédio há muitos anos, mas naquele dia de madrugada eu senti que a coisa não era normal como eu estava pensando. Eu tomei iniciativa, peguei o meu carro, que eu chamo de Pereba, às 5 horas da manhã, eu fui para o hospital regional. Lá, quando eu cheguei, fui atendido na recepção. Eu falei, estou infartando, ninguém acreditou. A médica que estava lá disse, vou fazer um eletrocardiograma no senhor, mas o senhor não tem aparência. Eu estou infartando, que eu me conheço. Essa medida eu acho que me ajudou e bastante, porque eu insisti nisso aí. Quando ela fez um eletro, ela falou, o senhor infartou. Ora, qualquer ser humano que escuta você infartou é um medo terrível, porque temos medo do desconhecido. Eu não sei como é depois dessa passagem por aqui. Então ela me pediu quem era meu cardiologista e eu falei que era Dr. Márcio
Marcos Cirqueira. Ela ligou para ele. Quando eu cheguei lá no IMDI, por volta de 7 horas da manhã, ele já ligava para um médico que para mim era desconhecido, que eu nunca tinha escutado falar nesse nome. Você vai ser agora para o doutor Bernardo. Eu saí. Lógico que eu, na minha agonia de paciente, preocupado com a minha vida, aí começa a passar muitas coisas em sua cabeça, não é? Eu fui para lá, mas com um receio enorme, não é? Mas quando eu cheguei lá, fui encaminhado logo, imediatamente para o serviço, que quando você vê aquele nome dinâmica, aí você já fica muito preocupado com esses nomes científicos, não é? Mas aí aparece um cara jovem e eu falei assim, o cara não tem cabelos brancos, não tem barriga e não está de óculos, como é que eu vou ficar aqui? Mas depois... Eu tô achando que não fui eu, não. Não foi não. Foi outro, não, porque quando eu olhei não era o cara que eu estava pensando. Aí um jovem bateu no meu braço e falou, fique tranquilo, está tudo bem. Não sei porquê, foi como se tivesse chegado um anjo. Eu falei, eu posso confiar nesse jovem. Vou confiar minha vida nesse rapaz. Graças a Deus, tudo deu maravilhosamente bem. Não tive nenhuma sequela, nenhuma consequência. O suporte do INCAR foi precioso, desde o atendimento do rapaz do elevador à enfermeira. Então, eu me senti muito bem, saí muito bem. Hoje estou aqui para contar a história. Bem, o procedimento, só falar um pouquinho, né? O procedimento que foi feito. Inicialmente, o eletrocardiograma tinha um supradesnivelamento, né? Que é o tipo de infarto que geralmente é mais grave, que tem um fechamento, uma oclusão, né? Entre aspas, total do vaso. E isso aí, pelo eletrocardiograma, já é uma ferramenta que a gente já consegue prever que a artéria vai estar fechada. Então, a gente fez um furinho aí no punho, né? Colocou uma pecinha e foi com um fio que guiou um cateter até o coração, a gente injetou, conseguimos ver lá que tinha um stent antigo que estava legal, e nesse vaso aí, um pouquinho mais embaixo, estava fechado, né? Então a gente muda a estratégia de ser um exame só diagnóstico, de mostrar que realmente tem aquela diminuição do fluxo sanguíneo, e vamos para o tratamento, que é o procedimento de angioplastia, já é um pouquinho mais complexo, pois a gente vai ter que mexer no vaso, né, para tentar abrir. A gente passa um fio, passa um balão, desobstrui, e com isso depois a gente vai com um tubinho de metal, que é o stent, e pega toda aquela placa de gordura e joga para a periferia, né, como se colocasse um cano novo, e aí o fluxo foi estabelecido. Eu lembro bem de sua filha, muito ansiosa no dia. Nesse momento aí a gente tem que ser tem que ter a psicologia envolvida para tranquilizar. Infelizmente você teve uma evolução muito boa. Em 3 dias você já estava praticamente de alta, né? Do hospital. Tá? Então, assim, muito feliz com sua participação aqui, seu Manuelito. As palavras, tá? E assim, dizer que o INCAR dá essa segurança para você que é paciente e para mim como médico, de ter o material, de ter a equipe de excelência, de estar confortável para poder tratar o senhor ou qualquer outro paciente com segurança. Muito bem, doutor. Eu posso dizer que vi o INCAR nascer. Eu morava ali nas proximidades, quando um jovem médico, mas um empresário também, chegou e comprou a primeira casa ali para fazer uma clínica médica, né? O doutor Arthur Gonzalez, acho que, se não me falha a memória, é Gonzalez. Ele investia na nossa cidade, porque ele sabia que essa é uma cidade pujança, grande, tem um desenvolvimento grande e abrange as cidades circunvizinhas, não é? Então, foi para Santo Antônio de Jesus, foi um privilégio a chegada de Dr. Arthur com uma visão nova, uma visão de empresário, e que transformou o atendimento emergencial, principalmente na área de cardiologia, em Santo Antônio de Jesus. Eu, hoje,
confesso que já não tenho nenhum receio, não quero que aconteça, mas eu digo para as pessoas, o que pode ser feito em Santo Antônio de Jesus é o que vai ser feito lá em Salvador. Não tem nenhuma diferença. Inclusive, porque a tecnologia chegou em Santo Antônio de Jesus, com aparelhos modernos, avançados, né, onde os diagnósticos são feitos com muita cautela e com qualidade. Podendo assim, eu digo que o pessoal da minha idade, que já passou dos 70, já não precisa sair correndo para Salvador apavorado e a família ficar achando que se ficasse Santo Antônio de Jesus, o desenlace seria fatal. Não. O que é possível fazer em Salvador, hoje se faz em Santo Antônio de Jesus. Queria aproveitar para complementar aqui parte do que o senhor falou e que Bernardo comentou. Para mim, trabalhar hoje no INCAR me dá muita segurança e não é só por questão de ter equipamentos. Equipamento alguém com dinheiro compra, né? Mas é ter o que a gente chama de recursos humanos. Ter uma pessoa como Bernardo para estar fazendo o cateterismo do meu paciente, ter uma equipe da UTI, não só pela coordenação diarista e os plantonistas, e que dão uma abertura muito boa para a gente, para discutir todos os casos, definir as intervenções, uma equipe de imagem, né, que faz tomografia, ressonância, ultrassom se for necessário, com uma presteza, com resultado muito rápido. O paciente na emergência, a gente consegue ter um laudo quase em tempo real ali. Pacientes de consultório, às vezes eu consigo um laudo em 2 horas. Consultório, não estou falando nem de emergência. Então, se eu precisar de um ecocardiograma, se eu precisar de um teste ergométrico, de uma cintilografia, da angiotomografia, de um cateterismo, em breve ressonância cardíaca, a gente já tem a ressonância, mas a parte cardíaca ainda não iniciou. Um Holter, um mapa, um eletro, né, um Doppler, a gente ter essa facilidade de ter todos os exames, não só com bons equipamentos, mas com profissionais qualificados e profissionais que vão ter um compromisso que a gente precisa, de eu precisar falar assim, Bernardo, eu preciso que você agilize esse cateterismo para mim, preciso que você discuta, às vezes eu preciso discutir o resultado do exame, né, e ter um profissional ali que pode discutir. Equipe de cirurgia também, a gente tem equipe de cirurgia cardíaca, a gente precisar encaminhar um paciente, discutir um tratamento. Alguns pacientes já fazem cirurgia cardíaca no hospital, outros, dependendo do grau de complexidade ou de materiais que são necessários, a gente ainda não opera aqui, mas em algum momento isso vai acontecer, da gente ter plenas condições de resolver todos os quadros, né? O senhor falou de emergência cardiológica, a gente tem hoje no hospital, a gente tem emergência pediátrica, a gente tem emergência ortopédica, né? A gente vai aumentando o leque de opções porque a gente precisa, né? O fato de Bernardo vir hoje aqui fazer cerimônia de nomicista da instituição é porque em algum momento no passado, quando o hospital cresceu, a gente tinha esses pacientes, como o senhor chegou em algum momento lá e a gente precisava transferir. E a gente demorava, o tratamento acabava que atrasava o tratamento. Então, por uma necessidade, a gente percebe também essa preocupação da instituição. A gente precisa resolver. A gente não pode fazer uma coisa mais ou menos, né? A gente precisa ter material para resolver, a gente precisa ter equipe preparada, a gente precisa conseguir fornecer tudo para o paciente para que ele possa resolver o problema. Não é nem só de resolver aqui, é resolver rápido. Isso me dá muita segurança de estar na instituição, de vir aqui falar da instituição, porque é o que me fez sair da minha cidade para vir para cá e estou bem satisfeito e isso me dá um conforto muito grande. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela presença, seu Manuelito, que de paciente virou amigo, né? Tá mais para amigo do que paciente, porque eu não cuido mais dele. Tem os cardiologistas clínicos que cuidam dele, doutor Rodrigo, doutor Vinícius. O Hospital INCAR segue com o compromisso de estar trazendo assuntos relevantes para a saúde, estar discutindo, transmitindo informação e trazendo também as histórias de vida para cá e para alegrar, né, nosso dia. Tá bom? Por último, o chamariz, que nos dias 7 e 8 de junho vamos ter nossa jornada de cardiologia aqui do Recôncavo, que é um momento de congregação, que nós juntamos cardiologistas, vemos amigos, e que tem muita discussão científica. É importante, vem muita gente também de Salvador, e é importante ter todo mundo lá mais uma vez esse ano. Ex-presidente do ano passado, vamos lá, pode dar sua contribuição da jornada. Que também vai ser um palestrante. Fui presidente da jornada ano passado, e Bernardo é o presidente esse ano, Vinícius é o diretor científico, né?
e montaram uma grade muito interessante. Quando ele fala vem pessoas de Salvador, são os grandes nomes da cardiologia de Salvador, da Sociedade Brasileira de Cardiologia da Bahia, que estão vindo a Santo Antônio prestigiar esse evento, né? Que o evento ele não é do hospital, mas o hospital até foi a fonte disso iniciar, né? E ele vem para a nossa região, esse evento, trazendo a participação dos grandes colegas de Salvador, envolvendo todo mundo da região. E tem muitos estudantes também que vão lá participar, pegando gosto pelo conhecimento, pela cardiologia, e é um grande momento de engrandecimento para a gente. O maior evento médico da região. Muito bem, senhores. Não. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Boa noite aí a todos. Vocês, essa oportunidade, não é? E esperamos, sim, cada vez mais esse CINCAR grande, com grandes propostas, abrindo as portas para a nossa região do Recôncavo, porque se sabe que as cidades por aqui, quando se trata de Santo Antônio de Jesus, é o centro. Quando diz centro comercial, é centro científico também. Então, como santo antoniense, eu me sinto orgulhoso de ter acompanhado o crescimento do Hospital INCAR. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.